eu acho que seria para a Carol Pruna. Excelente. Carol, em relação à cooperação internacional, havia um acordo aí do Fernando Henrique aliás, no governo Fernando Henrique, o acordo de cooperação internacional com os Estados Unidos, que dá um direito aí ao governo brasileiro de interpretar, como pegar temas assim de empresas consideradas estratégicas para o país e tirar de qualquer ação que corria nos Estados Unidos, no Departamento de Justiça. Essa possibilidade não foi utilizada em relação à Petrobras. Quer dizer, não apenas o Ministério Público, o próprio Janot, levaram informações contra a Petrobras para o Departamento de Justiça, como não invocaram essa possibilidade que impediria a Petrobras de sofrer multas bilionárias, não apenas do Departamento de Justiça, mas abrindo espaço para as ações também, ações de acionistas. Aí. Tudo bem, a ação de acionista era um outro bicho, mas impedindo que sofresse sanções do Departamento de Justiça, que tentou transferir parte do bolo aí para a própria Lava Jato. Por que essa possibilidade não foi levantada na ocasião? Na ocasião, um dos nossos colunistas apresentou claramente, com boas ligações com o Departamento de Estado, aí dizia que bastaria uma interferência da Embaixada Brasileira, do Ministro da Justiça ou da própria Presidente da República para impedir esses julgamentos da Petrobras pelo Departamento de Justiça. Vocês chegaram a apurar a razão de não ter sido invocado essa possibilidade? Obrigada, Luiz Nassif, jornalista que eu tanto admiro, sigo, não só também pelo excelente jornalismo, mas também pela música, né? Bem lembrado pelo Marco Aurélio. E agradeço o convite, Marco Aurélio, parabéns por essa iniciativa, o livro, Lênio, todos vocês, jornalistas aqui presentes, cumprimento. Eu quero dizer que a minha participação no livro, eu não sou advogada da Lava Jato, não sou advogada criminalista, eu trabalho com direito internacional, muito mais no campo acadêmico, então a nossa curiosidade, eu venho estudando os efeitos desse procedimento usado na Lava Jato, mas também em outros países, nós temos tentado fazer estudos comparados para ver como isso está acontecendo de modo geral na América Latina como um todo. E isso que o Nassif pergunta diz respeito, de certa forma, a um modelo que é extraterritorial, quer dizer, um modelo aplicado, sobretudo pelos Estados Unidos, dado algumas vantagens próprias de um modelo de combate à corrupção transnacional, uma economia baseada em dólar, um sistema bancário bastante referenciado nas empresas dos Estados Unidos, quer dizer, quando se faz combate à corrupção transnacional, necessariamente a jurisdição daquele país, com as leis federais concatenadas desde 77, mas principalmente no final da década de 90, necessariamente vai influenciar nas relações empresariais e também com cada vez mais jurisdição daquele país sobre empresas e cidadãos de outros países. Então, se em algum momento lá atrás essa preocupação dos Estados Unidos já foi a respeito dos seus próprios cidadãos, agora e cada vez mais, e principalmente com um argumento que une o combate à corrupção com outros crimes transnacionais, como o tráfico de drogas, a própria questão do terrorismo internacional, e principalmente depois do 11 de setembro, a legislação federal americana mudou completamente, e também as competências dos procuradores daquele país. Então, Nassif, antes de chegar à tua resposta, porque é algo que nós também efetivamente não sabemos, eu converso com o José Eduardo Cardoso para tentar entender o que era aquele momento em que, bem noticiado pela agência pública, da Intercept, o que aconteceu ali, quando já no Brasil abrimos as portas da nossa soberania para equipes de investigação e interesses de outros países. Em última instância, o que nós temos na Lava Jato e que pensar nisso é que essa mega operação tal qual ela foi feita, ela traz novidades que não existiam no modelo brasileiro, a própria ideia de autonomia do Ministério Público, os efeitos dessa mega operação na economia, aquilo que se recuperou por um lado, mas aquilo que desestruturou da economia brasileira, como atingiu a imagem das empresas, dos empresários, da marca e da história dessas empresas nacionais e estatais de economia mista no nosso país, a relação entre, como muito bem falaram todos os colegas advogados, a relação entre juiz, Ministério Público, a questão das garantias, tudo isso entra numa necessidade, e até parafraseando o Reinaldo Azevedo no artigo dele, a democracia pede o fim da Lava Jato, eu diria, Reinaldo, a soberania pede o fim da Lava Jato. Nós estamos numa situação em que é preciso visitar toda a legislação federal americana
naquilo que diz respeito à extraterritorialidade incidindo na nossa jurisdição, ou acaso nós não temos juízes competentes e que sejam efetivamente imparciais para fazer o bom combate à corrupção aqui dentro. Precisamos recorrer. Então, só para terminar esse assunto, que eu acho assim muito grave mesmo, eu vou mencionar uma fala do deputado francês Pierre Latouche, comentando a grave jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos na França, no caso das empresas Alstom, BNP, Paribas e todo esse conjunto, esse painel de legislação norte-americana extremamente complexo. Ele diz, com a intenção imprecisa e que utiliza o direito como uma forma de império econômico e político para obter vantagens econômicas e estratégicas. Veja, não é teoria da conspiração. O mundo inteiro está observando essa extraterritorialidade bilateral coercitiva, com graves efeitos na nossa soberania. E aqui, a nossa vulnerabilidade não é só do dólar e do sistema americano e legislação federal, é também de Ministério Público colaborando, violando o tratado bilateral, para responder sua pergunta, violando, então, nossa vulnerabilidade não é estrutural do nosso sistema de justiça, é de traição de alguns funcionários públicos no seu dever funcional, também de fazer as coisas respeitando os interesses nacionais, e não facilitando a vida daqueles que estão interessados nesse tipo de vantagem geopolítico-econômica que passa também pelo combate à corrupção. Então, vamos lá. Nós vamos agora fazer a pergunta do Paulo Moreira Leite. Por gentileza, Paulo. Depois, na sequência, nós temos o Conde, Paula Reverbel. Eu ainda procuro o Rubens Valente. Seria uma alegria ouvi-lo aqui em algum momento. Se ele estiver por aqui, ele pode dirigir uma pergunta para o Leandro Streck ou para qualquer colega. Por favor, Paulo. Eu vou prosseguir no assunto do Nassif e vou prosseguir também com a Carol Proner. Eu quero que ela siga, porque eu acho que o artigo dela, que é justamente o artigo sobre a jurisprudência norte-americana, acoplando a justiça brasileira, a justiça de outros países, é um assunto realmente importante nesse momento que nós estamos vivendo. A autodescrição da Lava Jato como um bando de juízes corajosos, procuradores dedicados, intrépidos, né? Parece assim, às vezes até um tipo que a gente está vendo em um filme de mocinho bandido, né? Mas, na verdade, é um processo que não ocorre só no Brasil, e a importância do artigo dela é que justamente ela abre uma perspectiva que a gente está vendo uma espécie de uma globalização, uma justiça internacional se impondo sobre vários países, aquela jurisprudência americana se impondo. E tem exemplos, que assim, a gente fala da Petrobras, mas alguns anos antes, a Elf, que era a Petrobras francesa, não só foi privatizada, como a juíza que realizou uma investigação de corrupção na Petrobras foi candidata a presidente da República. O filme tá lá, não começa agora. Isso aconteceu lá, né? Uma outra empresa, um grupo econômico francês muito importante, privado já, teve sua parte principal vendida para um grupo americano depois do processo em que diretores foram presos, fizeram delações. Ou seja, nós estamos assistindo no Brasil a um desenrolar de um estilo de justiça muito perigoso. E a Carol falou muito bem que tem uma questão de soberania aí. Tem uma questão de jurídica, tem uma questão de direito de defesa, agora tem uma questão de soberania. Eu queria saber, Carol, que você falasse um pouco mais, porque essa é a questão que a gente vai enfrentar daqui para frente, que o mundo já está enfrentando, embora o isolamento, às vezes, impeça a gente de ver a dimensão real da coisa. Bom, se você puder complementar, então, por gentileza, ninguém melhor do que você para falar desse tema. Depois nós temos uma lista extensa. Vamos lá. Muito rapidamente, Marco, quero escutar os colegas também, mas, Paulo, obrigada pela pergunta. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Não tirando os olhos dos casos concretos da Lava Jato, que estão afetando a vida de muitas pessoas, não só do ex-presidente Lula, muita gente concentra a questão como se fosse uma questão política de Lula contra Moro, num ringue, como ele mesmo já fez menção por aí. Trata-se de uma situação realmente de modelo que se impõe ao Brasil, mas que se impõe ao mundo todo, não só a América Latina. Em especial, a América Latina tem uma estrutura talvez até mais vulnerável, no sentido de demorar um pouco para perceber o que lhe vem em cima. Nós temos, eu tentei fazer, é superficial o que fiz no artigo, são 20 páginas ali, mas é superficial, mostrando a modificação da legislação de 77, da primeira lei de subornos, punindo
funcionários públicos dos Estados Unidos para a modificação, a ampla modificação de 98 e depois do Patriot Act dos Estados Unidos, a lei patriótica, depois de 11 de setembro, modificando e pegando todo o sistema bancário de comunicação de dados. Tem toda uma questão aí de reserva e comunicação de dados. Quando isso se mescla ainda a crime de terrorismo, a crime de tráfico de drogas, etc., isso explica, e aí eu gostaria de mencionar, Marco, que a nossa investigação está preocupada com os vazamentos que têm saído naquilo que diz respeito ao papel do juiz Sérgio Moro e quando ele migra para ministro. Percebam que na primeira semana, ou na segunda semana, como ministro, ele já recebe uma delegação de autoridades dos Estados Unidos para aprofundar a cooperação jurídica com os Estados Unidos. Isso não é informação do The Intercept ou do Pública, é do site do Ministério da Justiça. Quer dizer, a prioridade dele como ministro, desde a primeira semana, e depois também no Código Anticrime, naquilo que ele tentou modificar na ORCRIM, para ampliar ainda mais os poderes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal na investigação desses crimes, sem forma especial, sem um tratado diferente, etc. Então, a meu ver, ele tentou, de certa forma, em lei, no projeto de lei, arrumar aquilo que foi violado pela equipe da Lava Jato antes, tentou regular isso no projeto anticrime, isso acabou não passando, mas todas as viagens no ano de 2019 foram 3 viagens aos Estados Unidos, sempre visitando o diretor do FBI, né, toda a questão de fronteiras, e hoje nós temos, é importante ficar prestando atenção no que vai acontecer com o Centro Integrado de Operações Financeiras na Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu, porque é uma tentativa de fazer com que o Brasil se enquadre também como um país que combate o terrorismo, do Hezbollah, das Farc, do Hamas, que é o que eles tentam fazer. Se isso acontecer, isso abre uma legislação extraterritorial de combate ao terrorismo que tem dado o que falar na América Latina, por exemplo, Venezuela, e as acusações de tomada e retenção de bens e valores, né, sem qualquer devido processo legal, sem nada, né? Jurisdição extraterritorial coercitiva e impositiva, isso pode acontecer com a gente no futuro. Portanto, é muito importante, sim, uma questão de soberania. Paulo, obrigada.